Boas a todos, sou Lei Soares. Vamos dar continuidade à aplicação do Web Scraping, desta vez na plataforma chamada Web Barómetro Mundial, que contém informação socioeconómica de todos os países do mundo, incluindo o seu e o meu país. Uh, hoje, hoje haveremos de fazer também alguma introdução muito ao de leve sobre outras bibliotecas que são importantes para a análise de dados. Eu falo do Pandas, que já foi mencionado no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Além disso, temos o NumPy para processamento, análise e implementação a nível científico de algoritmos e por aí. E, além disso, temos o Seaborn e Matplotlib, os dois úteis para representação gráfica dos dados. Bem, sem mais demora, vamos dirigir ao nosso ambiente de trabalho, que aqui está. Temos essas informações que vamos precisar. No link 1 é o URL, é o link para o website que vamos precisar para web scraping. O link 2 também é o segundo link que precisamos para o web scraping. Neste em particular, precisamos capturar a informação de determinado país associada a uma determinada sub-região e o continente em si. E para isso precisamos de determinadas bibliotecas, como a NumPy, sim, precisamos dessas bibliotecas. Para análise de dados precisamos de Panda, NumPy e Seaborn, que faremos referência, uma pequena introdução a eles hoje. Nos próximos vídeos começaremos a fazer a análise de dados, onde veremos a importância, a mais-valia dessas bibliotecas no Python. Essas duas são aquelas que já conhecemos dos vídeos anteriores. Pelo menos esta função, nesta célula eu criei uma função que é uma função que já vimos, que faz uma operação muito semelhante ao que já vimos nos vídeos anteriores. Basicamente é criar uma sopa com base numa determinada URL. A URL que precisamos é esta e podemos clicar aqui, vamos dirigir a essa. O objetivo é extrair essas informações que estão cá, toda essa lista de dados. Então, para isso eu criei ela nesta variável e gravo, conservo essas informações, essa página nesta sopa. Bem, vamos executar a nossa célula. Temos uma, duas. Vamos executar esta também. E assim temos a nossa sopa salva. Para você que quer entender como isto exatamente processa, por favor, eu aconselho a dirigir aos vídeos anteriores, onde eu faço o mesmo processo num outro website e apresento de forma mais detalhada todo o mecanismo que é necessário proceder ou ter em conta para extrair uma informação específica no HTML associada a uma página web. O objetivo aqui é extrair o cabeçalho desta tabela, que, como podem ver, a informação é exatamente a mesma, e finalmente vamos extrair os dados. Como podem ver, através dessa célula, temos a China com esses dados todos, e aqui temos a China, o primeiro país na lista, com esses dados todos. Então já capturamos ela. E vamos converter essas informações em data frame, ou noutra linguagem, num formato semelhante ao Excel. Como podemos ver, é um formato muito semelhante ao que vemos no Excel, que facilita-nos depois toda a análise. Aqui eu simplesmente, na célula seguinte, eu converto este nome, em vez de country, eu ponho países em português. Sim. Então, vamos executar. Nessa segunda secção, eu também volto a fazer o web scraping, desta vez nesta página da mesma plataforma. O objetivo aqui é capturar o continente, a sub-região e, para cada sub-região, os países que pertencem a cada sub-região. Se formos, por exemplo, a África, temos as diferentes regiões com os diferentes países, e
estão todas aqui. Então, a URL necessária para isto é aqui. Esta URL permite fazer uma outra operação. Mas, por favor, se tiver alguma dúvida, dirija ao vídeo anterior onde tem estes mecanismos mais bem explicados e facilita a sua compreensão. E aqui eu crio a sopa associada ao continente. Através desta célula, o que eu crio é um dicionário. Um dicionário com lista de continente associada à página dele. Neste caso temos a África, o link é este, que é exatamente igual a onde é que está a África, que é exatamente igual a isto. Isto será útil para tirar partido desta função que eu acabei de criar, que eu criei. E então, por exemplo, se virmos aqui temos outra vez a Ásia. Se clicarmos, vamos abrir a página associada à Ásia. E como podem ver, temos essas regiões todas da Ásia com os países todos. Olha, isso está bloqueado, não sei porquê. Bem, está bloqueado. Ok. Temos estas funções que foram criadas. Esta função permite-nos capturar a região associada à sopa, associada a uma determinada página, e esta função permite depois, capturando a região, porque esta função faz referência a essa, capturando a região permite-nos depois criar uma data frame ou um ficheiro ou uma variável no formato Excel ou em formato de tabela, com essas informações de continente, regiões, país, e inclusive para cada país temos a URL. Vamos correr. E finalmente aqui vamos fazer a captura de toda essa informação associada a todos os países do mundo. Como podem ver, finalmente, se formos ver, temos aqui a Índia, está no sul asiático, e a URL é esta. E podemos, por exemplo, se quisermos ver qual é o país, a região, podemos ver, por exemplo, no caso de Angola ou Brasil, ou mesmo São Tomé, países. Sim. Só um momento. Por exemplo, vamos a Angola, por exemplo. Temos aqui Angola. E se quisermos a URL, sim, apresenta, mas não apresenta da melhor forma. Sim, aqui temos essa informação de qualquer forma. Sim. Outra forma de ver isso é através disto. URL. Países. Não. Não era exatamente aquilo que eu queria, mas temos aqui o URL. Tudo bem, podemos ver, por exemplo, o segundo país nessa lista para já, para não perdermos muito tempo. Então, o que podemos fazer e assim possibilita-nos ter acesso a todos os países. Neste caso é o Paquistão. Sim. Nesse caso o Paquistão, temos aqui o dado. Este dado também é possível ser capturado, se bem que eu não criei a função para a sua captura, mas podemos também capturar. É um dado que vem em formato série temporal, é uma série temporal, com as informações da evolução da população, neste caso de Paquistão, mas temos também
por exemplo, se chegamos aqui, mudamos para Brasil, ou Angola, ou São Tomé, qualquer um desses países, nesse caso vamos a Brasil. Se mudamos para o Brasil, temos aqui exatamente a informação associada ao Brasil, com a evolução da população brasileira, com todas outras variáveis associadas também à evolução e à evolução da população brasileira. Com base nessa informação, visto que ela aparece na série temporal, podemos também utilizar essa informação para estimar ou prever qual é o crescimento populacional do Brasil, por exemplo, daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos e assim por diante. Nesta célula só faço a referência às variáveis, nome das variáveis que existem em cada data frame. Não esqueça que temos aqui duas data frame. Uma data frame chama DF país, outra também o nome é este. Como podem ver, temos esta data frame e também temos esta data frame, ou seja, duas tabelas em formato de Excel. Finalmente vamos fazer a união dessas duas tabelas. E como é que podemos fazer a união? A união pode ser feita através desta variável, porque a informação, os países que estão nesta variável são os mesmos países que estão nessa variável, então podemos fazer uma união através disso. Para quem entende do SQL, conhece bem essas funcionalidades, a necessidade de unificar duas tabelas de informações. E aqui o que estamos a fazer é aplicar este conceito, essa junção. Então, no Panda também permite-nos fazer isso através desta funcionalidade, esse método do Pandas. Podemos fazer essa junção através dessa chave. Por que essa chave? Porque esta variável países nesta tabela e nesta tabela contém exatamente as mesmas informações, e nós, se fizermos isto, chegamos, passamos agora a criar uma outra data frame com informações, tanto essas informações numa só tabela, como podemos ver aqui. Sim. E agora podemos ver a estrutura de dados associada a ela. Estrutura de dados, o que significa? Significa, vamos avaliar que tipo de dados existem nessa tabela. Se são dados numéricos ou se são dados textos. Nesse caso, são tudo que está dentro dessa tabela por Python, neste momento, está a ser classificado como texto. Apesar de nós estarmos a ver número aqui, mas esses números, do ponto de vista de execução do programa, da linguagem, esses números não são números, são classificados como texto. E qual a implicância disso, ou a implicação disso? A implicação disto é isto. Como podem ver, temos ou melhor. Sim. Enquanto aqui ela aparece-nos assim, ou seja, aparece no formato objeto. Se multiplicar isto por número 8, na verdade o que ela está a dizer é que é o equivalente a dizer multiplique, replique essa letra ou esse caráter 8 vezes. Enquanto aqui ela está a pedir para fazer uma operação matemática, ou seja, é 1 vezes 8, enquanto aqui está a pedir para replicar uma réplica. E isto para nós não nos interessa, porque se quisermos fazer a análise se quisermos saber a quantidade total da população no mundo, essa variável no formato que está objeto não nos interessa. Precisamos converter isso em número. Esta função vai nos permitir, essas funções aqui vai nos permitir fazer isso. Essa função que cria com o objetivo de eliminar todos esses símbolos, por exemplo, a vírgula, a percentagem, a letra aqui, essas letras e os espaços em branco. Nós não precisamos dela. Então, tudo que
tudo que é espaço em branco, eu quero que ela seja substituído por uma função ou uma característica do NumPy, que é o none. O none significa é nada, mas isto, do ponto de vista do Python entende o que isso significa. Significa que é uma variável ou um dado inexistente, vazio. Então, nós aqui aplicamos isto. Aqui temos uma série de abordagem. Aqui, através dessa secção, o que estamos a fazer é utilizar esta função, eliminando todo as caráter, por exemplo, percentagem, a letra, o espaço em branco, estamos a eliminar. Voltamos a dar um nome às variáveis que foram, porque isso cria cria um nome diferente às variáveis que nós tínhamos inicialmente. Então eu volto a introduzir exatamente o nome que eu quero, ou o nome inicial. Através daqui eu faço uma adição nesta data frame que está aqui, eu adiciono estas variáveis e aqui basicamente eu volto a organizar as variáveis da forma que me dá mais jeito, ou seja, quero que país seja a primeira coisa a aparecer na minha função. E finalmente aqui o que eu faço é, a partir como eu sei que estas variáveis todas são variáveis que supostamente devem ser numéricas, eu através dessa função eu estou a converter um texto em um número. Um texto que através da limpeza já é simplesmente número, mas ela vai considerar, vai ler esse número, em vez de aparecer neste formato, eu quero que ela apareça neste formato ou neste formato. Aqui ela aparece no formato decimal, enquanto aqui ela aparece no formato inteiro. Então, esta função só me vai fazer isto. Aqui tenho ela, como podemos ver, já não tem nada de percentagem, nenhuma vírgula, só tem os pontos, que é exatamente. Aqui temos os valores nulos, que é o none. E finalmente vamos verificar a estrutura de dados de novo. Como podemos ver, países, por ser letra, aparece como objeto, regiões letra, objeto, continente e URL, tudo letra, objeto, então tudo o resto, por ser número, já aparece como um número, neste caso número decimais. Vamos verificar se existem alguma entrada nula e verificamos que de facto existem entradas nulas, que são, por exemplo, fluxo de imigração ou a variação de imigração, o rácio de fertilidade média, a idade média e densidade urbana. Se formos a ver a nossa tabela, de facto sim, essas variáveis têm valores nulos. Ou seja, a esses países, essas informações, o barômetro mundial não sabe que valores para aqueles países têm. Então, por isso puseram um valor inexistente. Finalmente, eu aqui começo a análise de dados. Antes de fazer a análise propriamente dita, o que eu faço é, eu pego na minha variável países, eu indexo ela, ou seja, eu passo ela para índice. O que é que isso quer dizer? Isto quer dizer o seguinte. Neste momento ela está uma variável normal, através desta, quando eu corro essa célula, passo a tê-la desta forma, ou seja, ela passou aqui para índice. Qual é a vantagem? A vantagem é que ela possibilita uma manipulação muito mais eficaz e prática. Através disto, eu agora posso chamar o país que eu quiser. Posso chamar, por exemplo, Angola, dá-me todas as informações associadas a Angola, e assim sucessivamente. Agora, num processo de análise de dados, é claro, é útil e é importante fazer uma análise estatística muito rápida, e para isso nós temos aqui, a nível da população do mundo, e isso,
fazendo a análise estatística, temos aqui, em termos de população mínima de todos os países ou todos os países e dependências que o barómetro mundial possui, verificamos que a população mínima é de 800 famílias, enquanto que a população máxima é de 1,4 bilhões de pessoas. Que país? Estamos a falar de países como China, enquanto aqui a população mínima é... Posso depois verificar que país é. E temos uma média ou uma mediana desta proporção, à volta de 5 milhões, algo assim. E assim podemos verificar ao fazer essa análise para a restante de variáveis. Analisando em população, a variável população propriamente dita, somente ela, verificamos o seguinte: temos essa box plot. Que informação útil podemos tirar de box plot? Vamos lá, vamos aí para explicar isso com mais facilidade. Box plot, por exemplo, nós aqui vamos lá para a imagem. Esta mais indicada. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer aqui na nossa até vou pôr ela assim. Isto quer dizer que no nosso processo temos essas informações. Por exemplo, estes países têm a população. Quando fazemos essa representação gráfica de dados desta forma, verificamos que existem países que estão para além deste limite, ou seja, para além entre aqui e aqui, existem países que estão para além deste limite. Pelo menos em inglês chama-se outlier, ou seja, em português eu traduziria qualquer coisa do tipo: são países que têm valores fora de padrão, mais ou menos, e de facto são. Faz sentido, né? Por exemplo, a China tem 1,4 bilhões de pessoas, a Índia tem 1,3 bilhões de pessoas, estão muito além do que é tendência a nível mundial. São países que têm população no extremo em termos de quantidade de pessoas em relação à tendência, em relação ao que é encontrado em vários outros países do mundo. E basicamente, em termos de representação, se tivermos que fazer uma distribuição dela, esses países teriam uma distribuição aqui, alguns aqui, ou seja, fora destes limites. Como podemos ver, dentro deste retângulo temos 50% de representação da observação em causa. E podemos fazer, e mais análises pode ser feita em relação à população, mas eu achei curioso, por exemplo, fazer uma análise muito engraçada em relação à dimensão territorial dos diferentes países do CPLP em relação à Rússia. O que é que acontece? O que acontece é que nós aqui, por exemplo, se tivermos, vamos fazer para países CPLP em CPLP país, eu quero que ela compare a área, compare a área, quero que ela compare em relação, faça uma comparação, quero que ela compare, sim, aqui o que eu estou a pedir é que vá a diferentes países de CPLP e compare quantas vezes desse país, quantas vezes devemos multiplicar a área
daquele país para ser igual ao país que é o maior país do mundo em termos territorial, que eu falo da Rússia. Então, quantos, por exemplo, no caso de São Tomé, quantos São Tomé precisamos ter para ser igual à Rússia? Oh, CL, CLPL, que brinco, CPL, CPLP, CPLP. Olha, São Tomé e Príncipe. É verdade. Esqueci-me de configurar para São Tomé e Príncipe, porque São Tomé e Príncipe tem uma particularidade especial, até porque o que é que acontece com São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe não está na lista porque algures aqui algures aqui não curiei esta célula. Não curiei esta célula, então porque o que é que acontece é que nós aqui, o que acontece é que nós aqui na população, vamos à população da África, população África, e São Tomé. Sim, há uma diferença de nomenclatura associada a São Tomé e Príncipe. Por exemplo, nós aqui temos São Tomé e Príncipe com AND, enquanto aqui tem-se São Tomé e Príncipe com este símbolo, o cifrão. Não é. Sim, temos essa diferença, ou seja, do ponto de vista de tratamento, a nível de programação, esses dois países, apesar de nós sabermos que é igual, mas do ponto de vista de programação, elas não são iguais. Ou seja, é por essa razão que São Tomé e Príncipe, aqui nesta última análise, dá-nos 0. Porque ela não foi considerada durante a junção de dados. Quando se fez então eu vou retirar São Tomé e Príncipe. E agora sim vou correr de novo. Como podem ver, em relação a países como Angola, nós precisamos, para que Angola seja igual à Rússia, precisamos de mais ou menos 13 vezes de Angola. Em relação a Cabo Verde, precisa-se a volta de 4.000 vezes de Cabo Verde, da área de Cabo Verde, para que Cabo Verde seja igual à Rússia. Em Moçambique precisa-se a volta de 20, Guiné-Bissau 580 e tal, Portugal precisa de 100, e Brasil, olha, Brasil é que surpreendeu. Sabia que Brasil era grande, mas não sabia que era assim tão gigante. Basicamente precisa-se de de Brasil, mas na verdade é quase 2 de Brasil para dar uma de Rússia. Em relação a São Tomé, precisa-se na verdade a volta de 17.000 de São Tomé para que seja igual à Rússia. Bem, obrigado por você que assistiu até agora. Espero poder encontrar consigo e onde vamos utilizar Panda de forma mais exaustiva, ou a Seaborn, Matplotlib e Matplotlib para visualização de dados. Obrigado, até a próxima.